Gente bonita, e hoje o pastor Léo está recebendo dois homens de Deus, amigos, irmãos em Cristo, aqui de frente hoje com Célio Roberto Dalcin, cara maravilhoso, fantástico, que vocês terão o privilégio de conhecer, e o querido Davis Lopes. Bom, o Celinho, carinhosamente assim conhecido e chamado, é CEO da área da agronomia, agronômica, também empresário, e hoje eles estão aqui representando a Aramis. Mas nós vamos falar muito mais do que sobre negócios ou roupas. Nós vamos juntar a esse assunto da moda masculina, e o Davis, ele é um consultor especializado em moda masculina, e tem um detalhe que ele pediu para eu não esquecer de falar: atemporal. E ele vai explicar que negócio que é esse. E a gente que está acostumado, né, Célio, a lidar com assuntos eternos, quando você traz uma palavra atemporal, isso me agrada bastante, mas daqui a pouquinho o Davis vai explicar o que é essa tal dessa moda atemporal, mas eu já vou lançar uma bomba no teu colo, Célio. Seguinte, negócios sustentam vidas ou vidas sustentam negócios? Impactante essa pergunta. Já vamos começar, não vamos aliviar hoje para vocês, não. Tô vendo. Diria que acho que nenhum nem outro, né? Acho que Deus sustenta tudo, né? Sim. Mais especificamente na tua pergunta, as vidas, né? Que são ministradas por Deus, obviamente. Mas o negócio ele não é nada sem as pessoas, né? E eu me recordo um pouco até da minha trajetória de quando eu iniciei o negócio da loja da Aramis. Eu ainda não vivia o verdadeiro evangelho, ainda vivia uma fé mais superficial. E naquele momento, o negócio é que me sustentava, né? O meu foco era mais financeiro. Né? E depois, né, à medida que eu fui crescendo espiritualmente, me aproximando mais de Cristo realmente, eu fui entendendo o verdadeiro propósito, né? Que o negócio ele tem um propósito maior, né? A nossa vida, obviamente, tem um propósito maior, que é servir as pessoas. Sim. Né? Então, o negócio ele precisa sustentar as pessoas porque ele é um instrumento de Deus, ele tem que ser um instrumento de Deus na nossa vida, para que nós possamos, obviamente, glorificar ele, né, através do trabalho, e que, de alguma forma, ele sirva realmente para o reino. A partir do momento que eu comecei a entender isso, né, inverter essa ordem, as dificuldades foram menores? Não, pelo contrário, as dificuldades foram maiores, porque viver a luz do evangelho faz com que nós temos que abrir mão de coisas do mundo. Sim. Né? Então, muitas vezes, hoje, no nosso negócio, como empresários, nós somos levados, muitas vezes, pelo sistema a facilidades. Entendi. A situações onde você tem possibilidade de ganhar mais dinheiro fazendo uma sonegação, ou mudando algo aqui, algo ali. E, obviamente, à luz da Bíblia, isso não é correto. E quando você faz para a linha correta, é óbvio que você sacrifica algumas coisas. Mas Deus, obviamente, retribui em dobro, né? Quando você age à luz da Bíblia, age à luz, né, de como Cristo realmente gostaria que você seja, e isso vai refletindo na vida de outras pessoas. Né? Então, na tua pergunta do início, eu acho que as vidas, as pessoas, né, que são reflexos de Cristo é que sustentam os negócios. Tem que ser realmente um instrumento aí, né, para glorificar a Deus no nosso dia a dia. Aproveitando, pastor, queria, falando um pouco, né, da minha vida aqui, né, da loja, enfim, eu queria aproveitar e falar um pouco de algo que é mais especial do que a loja, do que tudo na minha vida, que é a minha família. Opa! Né, que Deus me deu presentes, né? Então, aí até aproveito para mandar um beijo, né, para a Bárbara, meu amor. Casado para sempre com a Bárbara. Aí sim. A Beatriz e a Emanuela, né, que são minhas princesas. Então, acho que essa é a base de tudo na nossa vida, na vida de um homem. Né? E Deus tem me abençoado realmente com essas preciosidades. E é o que me sustenta nos momentos difíceis, né? E me faz atravessar os desafios aí. Então, beijo para vocês. Não podia deixar de citar Com toda isso. certeza. Muito bom, Celinho. Ô, Davis, e você também é um homem de Deus, cara. Também. Né? Você é um cara leve, é um cara boa pinta, um cara simpático. E não é porque você é um vendedor nato, né? Mas a gente sente isso, a presença de Cristo na sua vida. Fala um pouquinho de você, fala um pouquinho da sua fé, da sua família,
para esse pessoal que acompanha o Pastor Léo te conhecer também. E já, depois de falar um pouquinho de você, você vê alguma contradição, alguma incoerência em ser um homem cristão e um consultor de modas? Pensa nisso aí. Se você quiser começar do fim, fica à vontade. Tá, eu estou envolvido na área do varejo e da moda masculina já tem alguns dias aí, desde 97. Então, assim, só para você entender. E hoje eu sou um homem casado, tenho 3 filhos adultos. Opa! Não estão aqui e tal, moro em outro país. E eu me tornei cristão faz pouco tempo, né? Ah, é, Deus? Foi a minha mulher, a Kátia. Um beijo pra Kátia. Olha aí, já aproveitou para fazer aquela média. O homem é diferenciado, viu, Celinho? E assim, ela me conduziu, né? Porque eu tava meio que perdido. Sempre tentei ser o mais honesto possível na vida, mas não é suficiente. Você sozinho não é suficiente. E a Kátia me colocou numa direção onde eu encontrei a paz, que é Deus na minha vida. Sim. E isso veio fazendo muita diferença. Que bacana. E claro que você tem motivo para desviar, né? Se acomodar, não querer participar de eventos, a gente quer ficar mais fechado. Mas hoje eu tô descobrindo que não é assim que funciona, né? O que a gente tem de bom, a gente tem que compartilhar. E é isso. É que diz a palavra em Mateus 5, né? Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E aí eu já aproveito o gancho desse versículo para fazer uma pergunta para você, Davis. Você acha que a roupa pode iluminar um homem ou pode escurecer no sentido de derrubar um homem, aquilo que o homem está vestindo? Sim. Eu acredito que sim. Eu acho que eu tenho uma frase que eu costumo dizer o seguinte: a gente se veste bem para ser ouvido e não para ser visto, né? Repete, a gente se veste bem? Para ser ouvido. Uhum. Por quê? Porque diz quem é você. Você representa a sua família. Quando você se veste bem numa reunião dos pais, por exemplo. Quando você vai no colégio representar a sua família, você vai como? Bem vestido. Você tem que estar arrumado. Verdade. Então, porque quem olha para você fala, peraí, ele é o pai de quem? Ele é o pai de quem? Eu até anotei essa frase aqui, viu, Celinho? Tem frase que já não pode perder. Não tem segredo. Então, assim, quando você sai, sua mulher sai bela e arrumada. Sim. E você sai malacafento. Deus o livre. Sem se cuidar. Então, eu acho que é importante, até por conta da nossa idade também, né? Sim, sim. Encontrar o corte ideal para você usar, um tipo de tecido, né? Quando somos garotos, a gente quer quantidade. Hoje em dia, a gente precisa de qualidade, que é um tecido tecnológico, não amassa, não precisa ficar passando, é anti-odor. Claro, ele não faz milagre, mas se você é um cara que mantém a sua higiene o mínimo, ele vai te entregar. Então, assim, você nem começa a pensar no custo, você começa a pensar só no benefício, no conforto. Eu penso isso. Entendi. Então, realmente você acha que não tem aí uma incoerência em ser um homem de Deus e andar bem vestido? Nenhuma. Né? Pelo contrário, eu acho que você tem que andar bonito para ir para a casa de Deus. Eu penso assim. Tá certo. E coloco isso na minha vida o tempo todo. Excelente. Eu não vou para a portaria do meu prédio de bermuda e chinelo. Você tá brincando? Não vou. É que o homem é um consultor não, de imagem, eu não vou. Né? E você sabe por quê? Porque Rapaz, eu tô pensando, desculpa cortar, primeira vez que eu entrei na Aramis naquele modelo, acho que o Davis falou, não, esse eu não vou dar conta. Na verdade, eu acho que ele enxergou uma baita oportunidade. É isso aí, é sempre uma oportunidade, é sempre uma oportunidade. Eu fiz uma consultoria para um juiz da cidade, e não vou citar o nome. Sim. E eu nunca encontrei. E eu morava ali na Henrique Dias, num prédio em frente ao Mufato da Duque. E a minha mulher falou, acabou o ovo, preciso comprar. Eu falei, eu vou lá. Coloquei um shorts, uma camiseta e chinelo. Eu não saio assim. Eu atravessei a rua, quando eu entrei dentro do mercado, eu dei de cara com ele. Todo elegante. Aí ele já deu aquela olhada de cima e embaixo, falou, ué. Nossa, e eu arrumando boné ainda, ele estava até de boné. E depois disso, eu não saio, não vou. Ah, chegou a encomenda, eu vou buscar, eu coloco um tênis, uma calça e uma camiseta.
Tá certo. Até em casa, eu começo a não ficar de qualquer jeito em casa. Uhum. É isso aí, a gente vai se policiando, se adaptando, sem perder a leveza da vida, mas realmente cuidando e zelando da imagem. Agora, Celinho, por que você escolheu a Aramis, né? Porque você é um empreendedor, você poderia ter ido para outros segmentos, mesmo nesse ramo das roupas aí da moda, você poderia ter escolhido uma outra marca. O que chamou a sua atenção na Aramis? Olha, quando fiz alguns estudos e me chegou a oportunidade, o que mais me chamou a atenção foram 3 coisas, basicamente. A primeira, a exclusividade, ou seja, uma marca que você não encontra em cada esquina. Dificilmente você vê roupas falsificadas, inclusive, porque é um desafio até para o falsificador fazer uma Polo Pima, por exemplo. Verdade. O custo de se falsificar isso é muito alto, não vale a pena. Então, isso garante uma exclusividade para quem trabalha com a marca. E para quem usa também, obviamente. O segundo ponto é o suporte. Então, assim, a marca nos dá um suporte muito grande em termos de gestão de estoque, sistemas, controles, marketing, propaganda, enfim. Isso nos ajuda bastante. E, claro, o terceiro e talvez principal ponto, o padrão realmente das roupas. Né? Então, e a diversidade. Né? Então, sim, você navega desde roupa infantil para o homem e até a fase adulta, mas em tudo, né? Carteira, chinelo, meia, terno, óculos, bermuda, enfim. Você atende tudo, né? E tudo com muita qualidade, né? E agora, chegando lá também, mochilas, necessaire, né? Porta notebook. Então, a marca vem inovando sempre, né? E isso chama muita atenção e são coisas muito legais, né? Você olha e fala, puxa, isso aqui é muito bacana de usar, né? É algo que agrada aos olhos, realmente. Então, claro, tem todo o contexto financeiro por trás, mas, como eu disse, isso não é algo simples, é algo, né, que ele é um reflexo do trabalho, enfim, é importante também, mas eu acredito que esses fatores são fatores que me chamaram muita atenção no negócio. Eu venho, historicamente, do negócio do agro, onde isso é um desafio, você ter uma concorrência vendendo os mesmos produtos, uma muito próxima da outra. E aí vira um canibalismo comercial e isso não faz bem para o mercado como um todo. Então, a marca foi assertiva quando escolheu fazer pontos de venda, né, lojas meio que exclusivas, enfim, poucas lojas, né, e em lugares estratégicos. Né? E, claro, o Aurora Shopping também foi um atrativo muito grande, porque não tinha loja lá, né, um público que conecta bem com a marca, enfim, a gente está ali no meio da gleba palhana, enfim, tudo isso acho que somou para a decisão realmente da escolha dessa marca. Bom, vamos falar um pouquinho da Aramis, do Shopping Aurora, piso 1, a loja 60. Para quem não é de Londrina, o Shopping Aurora fica na Gleba Palhano, na Avenida Ayrton Senna, número 400, se eu não estou enganado. Isso mesmo. É isso mesmo? Estou bom de memória ainda, hein? É isso aí. Então, no piso 1, a loja 60, a Aramis. Claro que, por ser uma franquia, você tem um padrão, obviamente, de produtos e de serviços. Mas aquele que pode fazer além desse padrão faz o que vocês têm feito, é justamente isso. Aí, Davis, vamos falar um pouquinho dessa personalização, não só da marca, mas da loja Aramis do Shopping Aurora. Eu estive lá e você me serviu com uma consultoria de moda. Né? Então, você me ajudou a escolher tonalidades, peças que de fato vão facilitar essas combinações no dia a dia. Inclusive, estou observando que você está usando uma. Estou usando essa camiseta aqui. Como é que é essa camiseta aqui? Qual que é o nome? Tem é um tecido? Essa é uma camiseta no tecido algodão Pima. Pima. Rapaz, é uma camiseta, é fantástica. Diferenciada, é diferenciada. É uma camiseta que garante uma elegância, né? É como se você estivesse, de certa forma, elegante para todas as ocasiões. E ela não vai descorando, né? Então, ela não vai perdendo a cor e a vida. Então, do jeito que você tem uma reunião importante, agora você colocou um paletó, você está bem apresentado. Tá vendo só? Isso é importante. Versatilidade. Isso. É prático.
E você fez esse trabalho ali, ajustando barra, os cortes, o caimento, inclusive, né? Porque geralmente as calças que eu usava, Celinho, sobravam uns 2 palmos para baixo, sabe? Ficava tudo aquela barra amontoada. O Davis deu uma olhada ali e falou: Ih, pastor, isso aí parece que te diminui. E é verdade, quando sobra a barra, parece que o homem ele é mais baixo, é isso, Dá a Davis? impressão que você está usando uma peça que não é sua, né? Tipo, eu peguei Entendi. emprestado de um amigo mais alto e sobrou. É quase isso. que tinha Então, acontecido. eu tenho esse cuidado, eu passo esse cuidado para a pessoa entender que não é demais cuidar da tua barra, da cintura, né? Então, Da manga, né? da Uma manga. Principalmente, porque você vê na TV um cara com uma camisa bonita, com um punho legal, aí você vai comprar uma camisa branca que você viu na TV, e aí você coloca, ela tá sobrando um monte de tecido. Então é um cuidado que é legal ter. E o homem, se deixar, o homem não tem essa visão. Aham. Então eu tenho o prazer de ajudar quando eu tenho um cliente que precisa dessa ajuda. E a Aramis, ela garante esse ajuste? Garante, né? Nós Tem temos esse serviço de um costura. alfaiate, nós temos alfaiate Alfaiataria. para a loja. Uhum. Então, assim, é um cara super profissional, atende com muita qualidade e dentro de um prazo, ele é super coerente, então é tranquilo. Até eu faço as medidas também, né? Então, você comprou um costume, precisa de um ajuste. Eu perdi peso, preciso ajustar. Eu faço esse ajuste, eu só mando pro alfaiate e volta perfeito. Nós estivemos lá na loja, né? O pessoal tá vendo algumas imagens aí, enquanto a gente está batendo esse papo, desse seu trabalho, Davis, de consultoria, de personalização. E é importante lembrar que esse trabalho, o cliente da Aramis do Shopping Aurora, não só de Londrina, mas de toda a região metropolitana, o Norte Pioneiro, porque vem muita gente para Londrina fazer compra, né? Então, esse pessoal pode contar também com uma consultoria mais próxima à sua, inclusive para quem, aí sim, acho que mais especificamente para quem mora em Londrina, vocês até enviam bags para as casas e, se for o caso, você vai lá e faz uma reforma no guarda-roupa do cara. Na verdade, sim, eu atendi um cliente semana passada e ele falou, cara, eu não tenho tempo, tá falando, veja um tempo e me avisa. Ele mandou a mensagem, ó, tô ok. Eu levei uma bag já bem direcionada para ele. Então, 3 calças, camisetas, polos, camisas. E aí ele efetuou a compra na casa dele e eu fiz todos os ajustes. Então, Que assim, legal. e ele, cara, salvou meu dia, porque ele tinha uma palestra para fazer Sim. em São Paulo na quarta-feira, isso foi numa sexta. Eu já levei as peças de volta para a loja, mandei para o alfaiate e na terça já estava pronto. Tá Então, vendo? isso acaba facilitando a vida, né, das pessoas. E cada vez mais as pessoas estão entendendo isso, né? A praticidade de receber em casa, ter um profissional que tem esse cuidado de vestir a pessoa, dar a dica das cores, dar opinião, porque eu gosto muito de fazer isso, né? Então, eu não dou a camisa, vai lá e prova. Não. Prova, deixa eu ver o que precisa. Às vezes tem que deixar um pouco mais curta, acertar a manga, a largura de braço. Todo esse cuidado eu passo na casa do cliente. Excelente. Ô Célio, e eu quero agradecer a Deus pela sua vida, porque o Célio, ele é um camarada muito abençoador, né? E eu sei que você faz condições especiais, principalmente para quem cuida de gente, para ministros, para pastores, enfim, gente que cuida de gente, né? E eu vejo que a sua presença em nosso meio, de certa forma, tem até democratizado a marca. E tem oportunizado isso, porque, vamos falar a verdade, a marca é super conhecida, né? E querendo ou não, tem gente que ainda pensa, poxa, eu não vou conseguir ter um terno da Aramis, um blazer da Aramis, né? Uma polo da Aramis, enfim, um look da Aramis. E eu vejo que essa parceria nossa tem oportunizado a essas pessoas esse contato, né? Com a alta moda masculina e você realmente tem esse coração. Claro que nós não vamos falar de valores aqui, mas para esse pessoal que está acompanhando nosso podcast, chegar lá na loja da Aramis do Shopping Aurora, dizendo, olha, eu vi a entrevista do Célio, te vi lá, Davis, no podcast com o pastor Léo, dá para fazer alguma coisa diferenciada? Com certeza absoluta. Você tocou num ponto importante, né, e volta um pouco na minha fala do início.
O negócio, óbvio, ele precisa ser viável, Claro. né? Ele precisa ser viável financeiramente, mas ele também precisa honrar outras pessoas. Então, eu não posso ter a premissa de sempre querer ganhar mais e mais e mais e só ganhar, né? Uhum. Então, se a gente consegue, de alguma forma, ter uma margem mínima que eu posso dividir isso e abençoar outra pessoa com um desconto, isso é uma felicidade enorme. E isso, obviamente, passa a ser um efeito cascata, né? Então, um pouco do que o senhor falou. Então, sim, qualquer um que, né, estiver assistindo ou souber do podcast, enfim, né, da nossa loja, pode ir lá, com certeza nós vamos abençoar com um bom desconto, né? Porque mais importante do que uma venda só é que a pessoa se sinta bem e volte outras vezes. Puxa, gostei da camisa, a próxima vez eu quero comprar uma calça também. E óbvio, isso vai virando um efeito positivo. Então, nós temos essa premissa realmente, o Dave sabe, e tem, graças a Deus, Deus tem nos honrado muito, nos sustentado com muitos irmãos nos abençoando lá, comprando na nossa loja. E com certeza, né, você que está vendo aí pela primeira vez, sabendo agora, nunca foi lá, vai ser bem atendido, bem recebido pelo David. A gente tem, né, as outras meninas que trabalham lá também, e com certeza terão bons descontos e um ótimo atendimento. Com certeza o Davis não vai pegar nenhum caso mais difícil que o meu. Ele falou para mim que, ao me atender, ele já estava passando por um doutorado da moda. Falou, não, pastor, para colocar você no eixo e na linha, realmente eu acho que eu vou ter que fazer uma imersão. Tá sendo modesto, foi fácil. Foi fácil, sim. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Agora, o que eu gostei, na verdade, de tudo isso foi a praticidade, porque é elegância que se une à praticidade. Davis, assim, rapidamente, para esse homem que não tem tempo, que corre, que às vezes tem que vestir uma roupa até meio na correria, etc., a Aramis tem soluções de roupas que não precisam passar muito. Fala um pouquinho sobre isso. A Aramis tem... Vamos começar aí pelo que você está usando, que é o algodão pima. Então, assim, eu tenho do algodão pima até a malha tecnológica. Então, eu tenho paletó de malha tecnológica, costume, calça, camisa, que nós chamamos ela de camisa tech, porque o tech é de tecnológico. Então, são tecidos que não amassam e não precisam daquela manutenção pesada, que é lavar, esperar secar, ainda passar um sprayzinho para deixá-la mais flexível. E isso não precisa. Então, eu atendo muito cliente que viaja muito, então esse tecido eu indico muito, até por conta da durabilidade. Você fala, nossa, mas ela é macia, levinha, ela não vai danificar fácil? Não vai. Ela tem um cuidado simples, que é você deixar ela numa área de ventilação, por exemplo. Meia hora você já pode usar de novo. Então não é todo mundo que sabe disso. E eu deixo isso bem claro na loja, ou no atendimento. Olha, esse aqui é um tecido assim, 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 assado. Ela entrega essa praticidade. E aí, o nosso carro-chefe hoje é o tecido tecnológico. Excelente. Muito bom. Vamos terminar, depois eu vou fechar com o Celinho também, mas a sua participação, falando um pouquinho sobre a moda atemporal. Porque também, vamos falar a verdade, né? Nós estamos falando de alta costura, enfim, de peças maravilhosas. Então, nem sempre a pessoa tem condições de chegar lá e comprar 20 peças. Mas ela pode comprar 4, 6 peças. Você consegue pensar em algo que realmente vai ajudar essa pessoa, né, a estar bem vestida, com poucas combinações, e ela não vai perder logo essa roupa. Acho que daí é a ideia da moda atemporal, né? A moda atemporal, qual que é a grande vantagem dela? Eu trabalho com cores que nunca saem de moda. Olha aí. Então, a gente começa pelo branco, preto, azul marinho, marrom, verde, o vinho, o cinza. Então, são cores que são atemporais. Então, daqui 5 anos você vai estar usando um costume azul marinho. Verdade. Né? Um costume preto. Só que o preto, eu entendo que o preto ele cai muito no conveniente das pessoas, mas eu bato no azul marinho. Né? Então, eu acho que o azul marinho ele dá um ar mais sofisticado. O preto ele é bom, maravilhoso, mas ele se torna comum perto do azul marinho.
Então, assim, muito homem não entende isso. Geralmente quer combinar, peraí, a temporal, então eu vou usar o paletó ali preto e uma camisa branca. Não, muda isso. Usa uma cor temporal, usa azul marinho debaixo do paletó preto. Mas não fica muito? Não, faz o teste. Usa um azul claro, um azul médio, um paletó preto. Mas é tudo atemporal. Então, o que é atemporal, daqui 5 anos você está usando. Até mais, né? Eu estou colocando 5 para ser fácil de entendimento aí, mas até mais. Então, e eu sempre faço uma anamnese, geralmente, para o cliente. Eu pergunto com o que ele trabalha, qual é a imagem que ele quer passar. Tem tudo isso que é importante pro indivíduo me falar, olha, Davis, eu sou médico, olha, eu sou advogado, eu viajo muito. Então, se ele é médico, ele precisa ter branco e azul claro. Tem que ter. Não, eu não gosto de usar. Esquece que você não gosta de usar. Dá oportunidade para você. Às vezes o cara teve uma experiência ruim e nunca mais arriscou, né? Eu atendi um cliente que ele não gosta de vinho de Bordeaux jamais. Mas aí, conversando com ele, eu descobri que, olha, nada a ver, mas o pai dele tinha um Monza vinho, bateu e ele foi o único que se machucou no carro. E aí ele odeia vinho. Eu fiz ele comprar uma camiseta vinho e uma calça Bordeaux. E é diferente, tá? É bem próximo, mas é diferente. Mas é tudo no mesmo tom. Mas aí o cara entendeu. Era um trauma dele, tal, não, mas ele quebrou aquele ciclo. Então ele colocou uma camisa branca com uma calça Bordeaux e um tênis branco. Ficou super legal. Então, como que a gente descobriu isso? Perguntando, fazendo as perguntas certas para atender da melhor maneira. E é isso que a gente faz na loja. Muito bom. Davis, eu quero agradecer a sua presença, essa aula de moda atemporal. Foi um prazer. Espero voltar mais vezes. Com a graça de Deus. Que Deus continue abençoando você e a sua família. Todos nós, sempre. Celinho, também agradecer você, meu irmão, e louvar a Deus pela sua vida, porque a gente que caminha um pouco mais de perto, a gente acaba conhecendo um pouco mais a vida um do outro, e a gente sabe dos desafios, né, pelos quais você tem passado nesses últimos meses, mas uma coisa que eu sempre admirei foi a sua postura, a sua alegria, a sua leveza, mesmo no meio de tempestades. Você acha que o fato de você se vestir bem ajudou nesse quesito aí? O que eu quero dizer é o seguinte, deixar essa última pergunta para você, né? Você acha que quando o cara se veste bem, isso ajuda a começar o dia num astral assim melhor? Poxa, a situação não tá boa, mas não é por isso que eu vou sair derrubado também, né? Com certeza, pastor. Um ponto interessante, né? O Davis acho que tocou nesse ponto da autoestima, né? Então, por mais desafiador que seja o seu dia, se você ainda assim se olhar no espelho e estiver maltrapilho, vamos dizer assim, a tendência do dia ser ainda pior é gigante. Verdade. Né? Então, quando você tem condições, pode colocar uma roupa um pouco melhor, enfim, acho que é nesses dias que a gente deve, talvez, colocar a nossa melhor roupa. É verdade. Né? Primeiro que eu acho que a gente tem que pensar que a roupa, ela não obviamente é para nos mostrar, né, como o Davis falou, mas ela tem que ser primeiramente para nós, né, para nos deixar bem. Então, eu coloco uma roupa que realmente me deixa bem, que me deixa confortável. Puxa, olho no espelho e poxa, ficou legal. Você sai mesmo sabendo que o dia vai ser difícil, você sai, fala, poxa, meio que, diria, não sei se a palavra empoderada é uma palavra correta de ser usada, mas você sai realmente com fortalecido ali em termos de imagem para encarar aquele dia. Né? Então, sim, eu acho que ajuda muito. Mas, claro, antes de tudo isso, né, pedindo a Deus, entregando o dia a Deus, que é Ele que realmente vai nos ajudar. Mas a roupa, com certeza, dá aquele toque especial. É um instrumento de Deus aí na nossa vida para nos ajudar a enfrentar. Obrigado, tá, gente? Que Deus abençoe vocês. E eu encerro esse podcast citando Provérbios 23, verso 7, que diz o seguinte: porque como imagina em sua alma, assim
Ele é. Eu espero que você se reconecte com a identidade, com a imagem de Deus para a sua vida, que quando você olhar para você, daí a importância de estar bem vestido, que você saiba que você é muito maior que as circunstâncias difíceis, tá bom? Deus abençoe, forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.